A paz de Deus, meu precioso e querido irmão Alexandre. Você cita aí o verso em João 4, versículo 24, onde Jesus diz que Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E daí você quer usar esse verso para dar sustentação à sua crença que não existe corpo, né? Corpo espiritual. Quando a palavra de Deus mesmo diz, veja, o apóstolo Paulo está dizendo que se há corpo carnal, há corpo espiritual também. Tá? Quando fala em corpo, está falando em individualidade. Tá? Então, quando fala em pessoa, também está falando em individualidade. Veja, eu não sou a melhor pessoa para explicar isso para você, tá? Eu também tenho dificuldades, mas eu entendo o seguinte, tá? Que o que identifica uma pessoa não é o que você vê. Isso aqui, ó, isso não identifica nada. O que identifica e o que define uma personalidade é o que está dentro dela. É a inteligência, a emoção e a vontade própria. É o que ela pensa, o que ela crê, o que ela acredita, o que ela é, de fato. Não o exterior. O exterior não diz nada. Tá? Olha para mim, ó. Está olhando aqui? Você não sabe. Se eu não te falar, você não sabe se eu sou torço pelo Corinthians, se eu sou São Paulino, ou se eu defendo a Dilma e quero que ela permaneça no governo, ou se eu quero que ela seja impedida de governar. Você só vai saber disso se eu me expressar, se eu dizer a você o que eu penso, o que eu acho, o que eu acredito. Entende? Então veja, quando nós falamos em pessoa, nós não estamos falando na figura humana que você está olhando e está vendo agora no vídeo. Nós falamos no que ela é realmente, de fato, dentro dela. Entendeu? E a palavra de Deus mesmo fala, né? Se você não quer admitir que exista corpo espiritual, na verdade, essas suas crenças estão revelando o seguinte: você não acredita na ressurreição corporal dos crentes, entende? De fato, é daí que vem essas crenças. Por meio de linguagem subliminar, né? O ministério fez você acreditar dessa maneira, mas não é isso não, tá? Há corpo natural, né? Olha aí o verso de Paulo dizendo, né? Há corpo natural e há corpo espiritual, entendeu? E a ressurreição dos crentes, a ressurreição da carne, tá? Dos crentes, é um fato, vai acontecer, entendeu? Vai acontecer. A palavra de Deus mostra isso, que num piscar de olhos, num instante, os nossos corpos serão transformados, né? Porque serão corpos glorificados. Veja, isso está até nas listas de ensinamento, só que lá está expresso de uma maneira errada, né? A lista de ensinamento, está vendo aí? Está dizendo que os nossos corpos, depois na ressurreição, serão iguais ao do Senhor Jesus. Não, não serão iguais. Serão semelhantes ao do Senhor Jesus. E terão, assim, capacidades que hoje nós não conhecemos, mas que podemos compreender que serão capacidades através capacidades diferentes através do que lemos no Novo Testamento. Por exemplo, Jesus ressurreto, né? Ele se apresentou no meio dos discípulos. Eles estavam escondidos dentro de uma casa tudo fechada, e Jesus não foi lá e bateu na porta para entrar, tocou a campainha, né? Não, ele entrou lá no meio deles. Quer dizer, veja como pode, né? Isso, né? Então, porque os corpos do Senhor ressurreto tinham essa capacidade de atravessar paredes, né? E veja, ele comeu com os discípulos, né? Mandou que tocassem o seu corpo. Vede que eu tenho um corpo, tenho carne, tenho ossos, né? Mandou que tocasse. Ele comeu com os discípulos. Entendeu? Agora, não mostra ele
Eu acredito que ele não tem necessidade fisiológica como nós temos. É alguma coisa diferente. Não conhecemos, né, estas capacidades desse corpo ressurreto. Sabemos que ele apareceu aqui em Emaús, daqui a pouco em Jerusalém, em outros lugares, né? Certamente isso ele não fazia percorrendo, né, as estradas lá e tinha que parar porque se sentia cansado, entendeu? É diferente, é um corpo glorificado. Não sabemos as capacidades que terão esse corpo glorificado. Sabemos que será muito maravilhoso, né? Entendeu? Eu espero ter conseguido responder a sua pergunta. Mas veja, você não pode fazer o que você fez. Quer dizer, pegar um versinho lá de João capítulo 4, versículo 24, sacar do seu contexto, né? Perverter o seu sentido, porque Jesus não está falando nada de corpo natural, corpo espiritual. Ele não está falando destas coisas. Não é isso? Perverter o seu sentido e aplicar para dar sustentação às suas crenças. Entende? Você precisa procurar a harmonia que a Bíblia tem. A Bíblia não é um livro maluco, tá? Ele tem uma harmonia e você precisa prestar atenção, compreender o sentido das coisas, examinar sempre o sentido do verso dentro do seu contexto, porque dependendo do contexto, o verso vai ter um significado diferente do que teria num outro lugar da Bíblia, entendeu? Então você precisa interpretar o verso dentro do seu contexto. Você tem que saber, examinar e saber quem está falando, por que está falando, quem está ouvindo aquilo, entendeu? Sempre examinar o seu contexto, porque se você não examinar o contexto, você vai errar na interpretação. Agora veja, tirar um verso do seu contexto, perverter o seu sentido e fazer uma aplicação indevida, só para dar sustentação àquilo que você acredita, é coisa de falso profeta. Tenha cuidado com a sua alma, não faça isso. Isso é torcer a palavra de Deus. O apóstolo Pedro profetiza que aqueles que torcem a palavra de Deus, torcem para a sua própria perdição. Para com isso aí, cuidado, cuidado. Você não sabe? Você pergunta, ouve, analisa, tá? Procura compreender. Não faça isso que você está fazendo não, isso aí é perigosíssimo, sabe? Você está indo na direção contrária do ensino da palavra de Deus. Me ama, tá? E me perdoa, não fica bravo comigo não, hein? Eu quero o seu bem. Eu quero a salvação da sua alma. Tá? E isso só vai acontecer quando você confiar somente naquele sangue derramado para o perdão dos seus pecados e a salvação da sua alma. Entendeu? É, meu filho.